No vídeo de hoje vamos mostrar em detalhes do nosso teto pop-up e como nós chegamos nesse resultado gastando menos de R$600. E se você também quer construir um teto pop-up igual esse nosso, é só escanear esse QR Code ou acessar o link do primeiro comentário fixado para ter acesso ao nosso guia de construção do teto pop-up, onde a gente compartilha todas as medidas, desenhos, lista de materiais, passo a passo, a planilha de custos do nosso projeto, enfim, tudinho lá para você construir o seu teto pop-up também. Então clica lá e aproveita essa oportunidade. Nosso teto pop-up ele tem 96 centímetros de largura e 96 centímetros de comprimento. Então ele é um quadrado. A gente acha que ele ficou bem legal aqui na cozinha, porque é a parte onde a gente precisaria ficar em pé mesmo na Kombi, né? O nosso projeto ele tem um banco I1, então aqui atrás a gente consegue ficar sentado sem problema. E aqui para cozinhar, para lavar a louça, enfim, para usar a cozinha, ficou um espaço muito bom. 96 por 96. O rasgo no teto ele é um pouquinho diferente da conta, porque a estrutura da frente e atrás ele entra na Kombi também, então fica um pouquinho maior, né? E ficou um espaço muito bom aqui dentro da Kombi. O nosso sistema do teto, ele é um sistema de pistão, então a gente até viu outros modelos, né? Mas a gente achou o de pistão melhor porque a gente colocou a nossa placa solar em cima do nosso teto. Isso a gente acha que é um aproveitamento de espaço, afinal a gente tem um deck lá atrás que a gente utiliza bastante, então a gente ainda conseguiu ter o climatizador, ter o nosso deck e a gente ainda conseguiu colocar as placas solares aqui em cima que dá 310 watts, né? Então para a nossa elétrica é o suficiente. Então por isso que a gente decidiu dos pistões. E nesse tipo de pistão que a gente utilizou, a gente não precisa fazer nenhuma outra adaptação. Então é parafuso aqui embaixo, parafuso aqui em cima, né? Colocamos as porcas travantes. E esse nosso sistema ele é robusto. A gente tem uma barrinha aqui que ela serve para dar um style nos parafusos, né? Então amarra mais, fica mais firme, tanto para levantar quanto para baixar. E para a gente fixar no quadro de cima, a gente tem essa pecinha aqui, né? Que quando o teto está baixo, ela é importante para não deixar o pistão ficar atuando para cima. E a gente passa as medidas, tudo certinho dela, lá no nosso guia de construção. E o nosso quadro da estrutura, tanto o de baixo quanto de cima, é de metalon, né? Claro, são medidas diferentes. E como foi nós mesmos que fizemos, eu que cortei tudo isso, acabou que o meu esquadro não estava muito legal. Então na hora de fazer o 90 graus, a gente teve que dar uma entortadinha, né? A gente não, o menino que eu levei para soldar. E aí quando eu cheguei lá, ele já deu essa entortadinha para fechar os 90 graus, então já estava feito e eu não pedi para ele refazer de novo. A gente achou que ok, vai ficar desse jeito. Depois a gente coloca uma PU, alguma coisa para dar esse acabamento aqui, mas isso aqui é construtivo, tá? Foi responsabilidade nossa, não é do projeto. Ali e aqui também, os outros cantinhos ficaram bem certinhos ali. Então foram 2 erros e 2 acertos. Erros, né? Porque como eu fiz o esquadro em casa, né? O 45 graus, mas se você medir certinho os 45 graus, vai ficar o quadrozinho bem fechado aí quando você for fazer o seu. Tirando esses detalhes, né, com esse material, com esse metalon que a gente usou, ficou uma estrutura bem firme, ficou uma estrutura leve também e fácil de instalar e bem funcional. E depois da estrutura toda finalizada aí com as soldas e tudo mais, a gente fez a pintura. A pintura aí a gente... Confesso que a gente não gostou muito do resultado. A tinta que a gente usou, apesar de ser de uma marca muito conhecida aí, não se mostrou muito boa para essa finalidade. Ela acaba descascando com muita facilidade. Então, como vocês podem ver aqui desse lado, nesse cantinho e nesse outro aqui, deu uma descascadinha na tinta na hora dos testes de fechamento da estrutura. Então a gente vai ter que dar um retoquezinho aqui. Então caprichem na pintura, que é uma coisa que é complicadinha de fazer, mas quando você faz uma vez, faz bem feito, você não vai ter problema depois.
A gente vai ter que retocar. E para fechar o nosso teto pop-up, a gente fez esse fechamento aqui em hipstop, a prova d'água, que ficou bem legal aí com a ajuda da minha mãe, que é costureira, né? Deu uma super força aí nesse projeto. A gente fez 4 janelinhas, uma em cada lado, né? E uma na frente e outra atrás, para ter aí uma circulação bem legal de ar aqui dentro. E todas as nossas janelas, elas são com essa tela mosquiteira do lado de fora. A gente optou por deixar pro lado de fora para a gente conseguir abrir e fechar aqui as janelinhas por dentro da Kombi. Se a gente tivesse feito ao contrário, a gente ia ter que fechá-las por fora. Então a gente preferiu dessa forma aí para ser mais prático aí no dia a dia. E a gente optou por fixar o fechamento com velcro para caso a gente venha ter algum tipo de problema aí com o fechamento, que a gente precisa tirar ou para lavar, para fazer algum reparo, qualquer coisa que seja necessário, ou até mesmo se a gente queira ficar aqui ó, tudo aberto, com uma super circulação de ar, a gente preferiu usar o velcro, que é fácil de instalar e desinstalar. E pra gente conseguir tirar o fechamento aqui do teto, sem ter que desmontar tudo, a gente precisava que um dos cantos abrisse, né? Então a gente colocou o zíper aqui nesse cantinho. Então aí a gente abre o zíper e tira todo o fechamento de uma forma bem simples. E o acabamento interno do nosso teto, a gente fez aí com corvim. A gente colocou antes uma camada de uma manta aluminizada para fazer o isolamento térmico e cobriu aí com corvim dessa cordinha para combinar com o restante da casinha. Aqui a gente instalou essas 2 luminárias de LED 12 volts e a gente embutiu o fiozinho aqui para ficar escondido, então ficou bem legal. E mostrando mais um detalhezinho aqui do nosso teto, do nosso projeto, é esse cabinho de aço. Então a gente tem um cabo de aço desse lado e tem um cabo de aço do lado oposto, e ele serve para que quando a gente levante o teto, se a gente colocar as travinhas, ele já dê uma certa estabilidade. Tudo bem que depois que a gente colocou o fechamento, o próprio fechamento ele já dá essa estabilidade também. Mas aí a gente já tinha colocado também os cabos de aço e dessa forma a gente tem um reforço a mais aí nessa estabilidade quando a gente acaba de levantar o teto. E por fim nós instalamos 4 alças para poder manusear o teto, principalmente para baixar, né? Então você usa as alças para baixar um lado, depois o outro. Também instalamos 2 sistemas de trava, 4 travas para quando o teto estiver fechado. Então são essas travas de pressão aqui, para quando a gente estiver se deslocando com a Kombi, o teto não abrir, né, permanecer fechado. E também 2 travas para quando o teto estiver aberto, que são essas varetas aqui, ó. Os amortecedores, eles deixam o teto travado nesse sentido e as varetas faz com que o teto não se desloque nesse sentido aqui. Então também temos esse sistema para travar o teto quando estiver em pé. Pensamos que lá na Patagônia essas travas vão ser bem úteis. E aqui nós estamos com esses fios pendurados, porque os fios que vieram na luminária que a gente passou por dentro são fios muito grandes, mas eu ainda vou cortar aqui, né? E enfim, vou deixar no tamanho correto aqui do teto. A gente aqui também instalou o clique, né, para acender a lâmpada e desligar. E aqui a gente tem um voltímetro para a gente ver a carga da nossa bateria. E para fazer a cobertura e o fechamento de cima do nosso teto, a gente usou uma chapa de ACM e também a gente fez umas abas laterais na parte de fora que servem aí para proteger e guardar o nosso tecido do fechamento quando a gente tiver com o teto abaixado. Então, quando a gente vai em deslocamento aí para evitar que molhe, que suje com poeira e tal, então essas abas protegem o nosso fechamento de tecido. E como falamos lá no início do vídeo, nós desenvolvemos um guia de construção para que você consiga construir um teto pop-up igual a esse, aí na sua Kombi, enfim, no seu motorhome. São 40 páginas divididas entre lista de materiais, todo o passo a passo da construção, da montagem aí do teto, passo a passo de instalação, detalhes, explicações bem completinhas, tudo isso aí para facilitar a sua vida na hora de construir o seu teto pop-up também. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Tamanho do parafuso, medida, o tipo de porca que a gente usou, as referências dos amortecedores, tudo
contém lá no nosso guia. A nossa planilha de gastos com todos os gastos detalhados, inclusive os locais onde a gente comprou cada um dos itens que a gente utilizou. A gente dá várias dicas legais para você economizar. Por exemplo, como compramos o nosso ACM por R$30. E esse é um dos motivos pelo qual o nosso teto custou menos de R$600. O que é um valor muito baixo se você for comparar com o valor de mercado de um teto pop-up comprado em qualquer fábrica aí do Brasil. Lembrando que esse foi o valor que nós gastamos aqui e ele pode variar dependendo da sua região ou se você precisar terceirizar algum serviço. E na hora de você instalar o teto, você construiu ele fora e para botar na sua Kombi, a gente também tem um passo a passo de instalação para que não haja erro na hora de você cortar o teto aí na sua Kombi. Que é a hora mais temida aí desse projeto. E a gente tentou ser o mais claro possível nesse guia, mas caso ainda haja alguma dúvida que você tenha durante o processo, a gente disponibiliza um canal exclusivo aí para tirar dúvidas sobre o teto pop-up. Então qualquer dúvida que você tenha durante a construção, é só falar com a gente. Então se você tem o sonho de ficar em pé na sua Kombi, assim como nós tínhamos, não perde essa oportunidade. Escaneia o QR Code ou clica no link do primeiro comentário fixado e aproveita essa oferta. Que é por tempo limitado, então não deixa para depois e garanta já o seu guia de construção do teto pop-up. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau.